E vamos continuar falando dessa agricultura regenerativa que foi apresentada, mostrando as ações feitas pelo produtor rural e o futuro da agropecuária sustentável. Eu vou conversar com o João Felipe, que é desenvolvimento de mercado, e o nosso tema é agricultura regenerativa. João Felipe, bem-vindo ao Sucesso no Campo. Para a gente iniciar, quais que são as estratégias e como que está a agricultura regenerativa no Brasil? Bem, a agricultura regenerativa no Brasil ainda está engatinhando, a gente está começando a desenvolver o conceito. A agricultura regenerativa, de certa forma, ela é uma racionalização da nossa produção atual e é uma busca constante, claro, em que a gente consiga produzir. Existe um dano natural, afinal de contas, o simples fato de produzir gera um certo dano, mas a agricultura regenerativa busca refazer esse caminho ao contrário e recuperar tudo aquilo que foi danificado. Resumidamente, a gente tem consciência de que não dá para produzir sem fazer algum tipo de agressão ao ambiente, mas existe a preocupação em recuperar esse ambiente, em regenerar o ambiente para tentar chegar o mais próximo possível da neutralidade. O ESG entra nessa agricultura regenerativa? É um dos pontos que entra. O ESG também contempla, mas a agricultura regenerativa acaba sendo um pouco maior até do que o ESG. Na verdade, a agricultura regenerativa ela também tem foco de melhorar a produtividade da agricultura tradicional, por exemplo. Então, ela parte um pouco até um passo atrás do que a gente considera o ESG. E nesse quesito, a construção do solo é um ponto principal, tanto nesse aumento da produção, como também nessa questão de nutrientes do solo? Sim, a questão da construção da fertilidade, da manutenção do solo, é o ponto principal da agricultura regenerativa. A gente acredita que hoje é possível utilizar de cultura de cobertura ou de outras práticas e métodos de manejo agrícola para capturar carbono da atmosfera, fixar esse carbono no solo, e esse carbono fixado acaba servindo até de empurrão, de gatilho para aumentar a produtividade dos sistemas convencionais. E nessa questão de aumentar a produtividade, você citou plantas de cobertura, quais que são as outras estratégias que podem ser adotadas para essa melhoria? São diversas. Por exemplo, o uso de bioinseticidas e biofungicidas são formas de controle muito menos agressivas no ambiente e que acabam trazendo uma letalidade menor a inimigos naturais, um residual menor no solo e uma menor tendência de afetar lençóis freáticos, por exemplo, ou de hipercontaminação do solo. E nesse acompanhamento do solo, a análise ela é importante para o produtor acompanhar até mesmo a evolução desse solo? Sim, e entra em outros fatores até. A gente está acostumado, quando fala de análise, lembrar da análise química. Isso. É importante que o produtor acabe pensando que também existe um lado biológico do processo. A agricultura regenerativa ela vem buscar um equilíbrio entre a parte química, física e a biológica. E essa parte biológica é o grande calcanhar da agricultura brasileira e é o grande foco da agricultura regenerativa. A melhoria da biota do solo, da melhoria do sistema, pelo ponto de vista biológico, vai trazer uma melhoria de produtividade, e essa melhoria de produtividade está condicionada a diversos fatores, tá? O aumento da diversidade do solo, o uso de culturas de cobertura, fixação de carbono. Então, é fundamental o produtor pensar na análise, mas também é mais importante ainda ele passar a fazer outras análises além daquelas que a gente está acostumado, que são as análises químicas. Nessa questão do carbono disponível para a planta, nós também temos o fósforo. Também. Que também, com essa aplicação dos biológicos, aumenta essa disponibilidade do fósforo para a planta, que é um pouco mais complicado de fazer essa disponibilidade daquilo que já está no solo? Sim, aumenta, até porque hoje está contemplado dentro da agricultura regenerativa o uso de biológicos, por exemplo, como é o caso das tecnologias da Embrapa, que foram desenvolvidas aí ao longo de 15 anos de pesquisa justamente para fazer a disponibilização desse fosfato retido no solo. Isso entra também no arcabouço onde trabalha a agricultura regenerativa. Essa fixação de carbono no solo, ela também tem um objetivo principal, além, é claro, de retirar da atmosfera e fixar no solo. O objetivo é fornecer matéria-prima, combustível, alimento para os micro-organismos. Então, vira aqui um ciclo virtuoso em que você adiciona carbono, você tem uma melhor atividade microbiológica, e nessa atividade microbiológica, um dos processos, é claro, a disponibilização de todos os nutrientes a partir da degradação da matéria orgânica. E um desses principais é a disponibilização de fosfato também.
A gente falou sobre como o Brasil está agora e como que você analisa o futuro dessa agricultura regenerativa, como que vai ser o posicionamento do Brasil em relação aos outros países no futuro? Sim, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de praticamente zerar suas emissões simplesmente pela mudança de estratégia em cima do manejo agrícola. A gente já consegue chegar muito próximo de recuperação quase que total de uma emissão. Então, claro, o uso da cana-de-açúcar, por exemplo, que acaba produzindo um contaminante no momento em que é queimado o combustível, mas lá atrás ela também captura o carbono para crescer e se desenvolver. No caso dos cereais, a gente consegue fixar de volta no solo grandes quantidades de carbono, inclusive quantidades até maiores do que a floresta natural, por exemplo, o cerrado conseguiria fazer. Hoje, usando a agricultura regenerativa, a gente consegue fixar mais carbono no solo do que o cerrado seria capaz de fixar naturalmente. Então, a tendência é que ao longo do tempo o Brasil acabe virando o estandarte desse tipo de agricultura e essa seja referência sim para o mundo. E claro, não é um lado puramente ambiental. Também temos um foco em produtividade. O Brasil vai conseguir aumentar essa produtividade, reduzir o seu impacto e produzir alimentos aí cada vez mais sustentáveis. Eu quero agradecer a sua participação no Sucesso no Campo. Agradeço. E convidá-la a participar mais vezes para a gente trazer mais informações ao produtor rural. Ok, muito obrigado.